lá no curso. Fique em pé, por favor, Marcos capítulo 6. Olha, eu vou ler um trecho com você, mas eu quero te garantir que você vai aprender uma coisa nova hoje, em nome de Jesus. Amém? Então, abra o seu coração para aquilo que o Espírito Santo vai te ensinar nessa noite. Tudo bem? Tudo bem? Então, abra o seu coração. Marcos capítulo 6, eu quero ler. Eu teria que ler um trecho, mas eu vou ler esse daqui e depois vamos para o outro. Marcos capítulo 6, somente os versículos 45 até os 52. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Que multidão? Qual multidão? Olha os versículos anteriores, você vai ver que está falando de, versículo 43, 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Versículo 44, comeram cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Estamos falando de uma multidão. Amém? Imaginam aqui que devia ter umas 14, 15 mil pessoas aqui. É uma multidão. Então vamos lá. Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Versículo 46. E tendo-os despedidos, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar. E queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Até aqui. Pode se assentar. Pai, eu peço que o Senhor abra o nosso coração agora. Espírito Santo, Tu disseste na Tua palavra que o Senhor veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Convence-nos de qualquer coisa que esteja errado dentro do nosso coração. Ensina-nos. Essa é a minha oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Alguma vez você já fez a seguinte pergunta? Por que Jesus andou sobre as águas? Você sabe que Jesus andou sobre as águas, amém? Todo mundo sabe. Mas algum dia você já fez essa pergunta? Por que Jesus andou sobre as águas? Porque é um milagre extraordinário, certo? Não é normal alguém andar sobre as águas. Ou é normal? Não é normal. No Velho Testamento nós vimos milagres extraordinários. O mar abrindo. Nós vimos chuvas de pedra. Sol parando, lua parando. Com Josué. Vários milagres extraordinários. Pessoas leprosas sendo curadas, morto ressuscitando. Corpo de um homem caindo sobre ossos e ossos ressuscitando. Coisas tremendas. Mas andar sobre as águas. Você já fez a seguinte pergunta, por que Jesus fez isso? Porque vamos lá. Você sabe que ele andou sobre as águas aqui. Nós estamos há mais ou menos, preste atenção, nós estamos há 2 anos já do ministério de Jesus. Fazia 2 anos que Jesus estava pregando, ensinando e fazendo milagres. Quantos anos? 2 anos. Você sabe que ele morreu no 3º ano do ministério dele. Então agora você precisa começar a entender um pouquinho o Senhor Jesus. Com 12 discípulos, 2 anos fazendo milagres e a coisa não andava. A coisa não andava.
Na verdade, nós sabemos que Jesus estava preparando os seus discípulos. Quando a gente olha para o capítulo 6 de Marcos, a gente vê que Jesus faz a primeira multiplicação de pães, versículo 30 do capítulo 6. Jesus faz a primeira multiplicação de pães. E o mais triste, irmãos, é que essa multiplicação de pães, ela foi a responsável para Jesus andar sobre as águas. Porque os discípulos não entenderam. Fale comigo, os discípulos não entenderam. Eu venho falando isso, eu falei isso ontem no preplário com os nossos pastores e líderes de ministério. É duro, irmãos, as pessoas têm a Bíblia na mão, elas leem e não entendem. Os discípulos estavam do lado de Jesus, vendo milagres, 2 anos depois, e eles não entenderam. E porque eles não entenderam, Jesus foi andar sobre as águas. Olha o versículo 34 do capítulo 6. Jesus desembarca e ele viu uma grande multidão. E ele o quê? Ele se compadeceu. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Amém? Estamos num culto, você trouxe a sua Bíblia? Ele se compadeceu da multidão, amém? Porque essa multidão era como? Ovelhas que não têm pastor. A função do Messias, a função de Jesus sobre a terra era pastorear as pessoas, levá-las para uma direção, abençoá-las. E os discípulos estavam vendo isso, mas eles não entendiam. Era a função de Jesus alimentar as pessoas. Era a função de Jesus cuidar das pessoas. Olha o versículo 35. Jesus fala para eles assim, eles olham e ele falam assim, olha, manda embora essa multidão, porque já está tarde. Versículo 36, despede, porque nós não temos como comprar comida. Jesus olha para eles e fala assim, dê vocês de comer. Porque na verdade, Jesus estava tentando ver se eles entendiam quem ele era. Quando Jesus olhou para eles, e Jesus falou assim para eles, dê vocês de comer. Jesus não estava ironizando, Jesus estava querendo dizer assim, será que vocês estão entendendo quem eu sou? Vai lá, dá de comer, se não der certo pede para mim, porque eu vim aqui para isso. Eu vim aqui para abençoar vocês, eu sou o Messias. Só que os discípulos não entendiam. Por favor, abram aqui, João capítulo 6, é a mesma passagem. É a mesma passagem, João capítulo 6, versículo 6. João 6, 6. Deixa marcado aí. Olha aqui, ó, o que está escrito? João 6, 6. É a mesma passagem. O que está escrito? Mas dizia isso para... Por que Jesus falou, dê vocês de comer? Porque Jesus estava experimentando eles, fazendo com que eles pensassem. Fazendo com que eles, como assim eu vou dar de comer? Eu não tenho como. Ah, você não tem? Mas eu tenho. Você não consegue? Mas eu consigo. Então Jesus estava treinando eles a dependerem dele e a confessarem que ele era o Messias para que pudessem ver milagres através dele. Jesus estava fazendo isso, mas os discípulos não entendiam. E aí Jesus teve que andar sobre as águas. Olha, vamos voltar para Marcos? Vamos voltar para Marcos? Jesus andou sobre as águas, essa é a mesma passagem que Pedro vai andar sobre as águas, só que isso está lá em Mateus. Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, falam disso. 2 anos já de Jesus sobre a terra, só falta 1 ano para ele morrer, e os discípulos ainda não entendiam. Por que eles não entendiam? Pergunta para o teu irmão, por que eles não entendiam? Está fácil, está fácil. Versículo 51. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento ficaram entre si o quê? Olha, você vai ver essa palavra que eu vou te ensinar daqui a pouco. Eles ficaram atônitos. Uau!
Porque haviam o quê? 52. Porque haviam compreendido o milagre. Não, porque não haviam compreendido o quê? O milagre dos pães. Não haviam compreendido. Por que eles não entenderam o milagre dos pães? Leia o restante do versículo. Por que eles não entenderam? Fale. Eles não entenderam. Coração duro não nos faz entender as coisas de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. O milagre de multiplicar 14 mil pessoas é um grande milagre? Sim ou não? Mas eles não entenderam. E aí Jesus, que sabe todas as coisas, olhou para aquele grupo. Eu fico imaginando, tá bom? Se não for assim, quando você chegar no céu, não vem me procurar lá para falar que não era assim. Mas Jesus, eu fico imaginando Jesus olhando para aqueles homens e falando assim: 2 anos se passaram, eu estou fazendo milagre. Já ressuscitei a menina de Naim. Já fiz coisas que vocês nunca viram na vida. E você não entende. Sabe por que vocês não entendem? Porque o coração de vocês é duro. Então, faz o seguinte: entra nesse barco que eu vou orar. Eu tenho o meu entendimento porque Jesus foi orar. Porque Jesus andou sobre as águas, amém? Agora ele andou sobre as águas como homem, não foi como Deus, viu? Ele andou como homem. Ele não virou um anjo lá e começou a andar sobre as águas. Porque depois Pedro também andou sobre as águas. Mostrando que é possível andar sobre as águas. Desde que Jesus esteja com você e você tenha fé. Mas Jesus andou sobre as águas como homem, não foi como Deus. Então ele foi orar. E teve um plano. Vão, que eu vou me encontrar com vocês. Eu não tenho autoridade de Jesus para falar nada mais do que isso, porque ele não falou na sua palavra. Mas eu imagino ele se colocando diante do Pai, falando: agora eu preciso que o Senhor me ouça, né? Me responda, eu preciso andar agora sobre essas águas. Quando Jesus anda sobre as águas, vai acontecer uma coisa interessante na vida deles. Versículo 52 diz que eles ainda não haviam compreendido, certo? Amém? Mas quando você olha, por favor, em Marcos, abre lá novamente. Abre em Mateus, perdão. Mateus capítulo 14, que é o texto que Jesus também vai andar sobre as águas, é o mesmo, a mesma passagem. Mateus capítulo 14, 33. Quando Pedro e Jesus sobem para o barco, no versículo 33, o que aconteceu quando eles entraram no barco? E os que estavam no barco, o quê? Agora adoraram. E falaram o quê? Vocês não entenderam quando eu fiz o milagre dos pães, que eu sou o Messias, mas agora vocês estão falando que eu sou Deus. Então Jesus teve que fazer esse milagre para que eles pudessem entender que Ele é Deus. Porque eles não tinham entendido. Às vezes você está vendo um milagre, como você acabou de ver o milagre da dona Cristina. Talvez você veja outros milagres na igreja, mas talvez você não esteja entendendo. Abra, por favor, em Ezequiel. Jesus falou em Marcos capítulo 6, 32, que o coração deles era endurecido. Abra, por favor, em Ezequiel capítulo 11, versículo 19, a sua Bíblia. Ezequiel 11, 19. Olha o que Deus fala para Israel. Se você não achou, leia aqui comigo, aqui atrás. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Agora olha só.
para que andem nos meus mandamentos, estatutos, e guardem os meus juízos. Não há como guardar mandamentos, não há como guardar os juízos com coração de pedra. Coração de pedra não consegue guardar estatuto e juízo, só se Deus colocar um coração de carne. Ezequiel capítulo 36, abre aí, Ezequiel 36, versículo 26. Ezequiel 36, 26. O que está escrito? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos. Guardareis os meus juízos, e os observareis. Não há como guardar os mandamentos de Deus com coração duro. Só um coração de carne. Vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 13. Eu estou colocando uma base bíblica para você, para que eu possa avançar. Se nós não colocarmos um fundamento, talvez aquilo que você creia vai afundar. Então vamos colocar os fundamentos. Não há como entender as coisas de Deus com o coração duro. Jesus fez uma multiplicação para 14, 15 mil, 16 mil, 13 mil, 10 mil, no mínimo 5 mil homens, e eles não entenderam. Jesus teve que fazer algo maior, para que eles pudessem adorar Jesus e falar: você é Deus, porque eles não tinham entendido. 2 anos Jesus fazendo milagres e eles não tinham entendido. Tem crente que está, lógico que não é você, nem eu, tudo bem, mas tem crente que está na igreja há 20 anos que não entende ainda o que Jesus quer, não entende quem é Jesus. Fala para o teu irmão, está em outra igreja, fica tranquilo. Mateus 13, 15, achou? Mateus 13, 15. O que está escrito em Mateus 13, 15? Porque o coração deste povo está de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Coração duro impede a pessoa de entender as coisas de Deus. Versículo 16, bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque vocês veem, e os vossos ouvidos, porque vocês ouvem. Lembram do divórcio? Jesus falando sobre o divórcio? Os fariseus chamam Jesus e falam assim: olha, pode divorciar, não pode? Aí Jesus fala assim: não pode divorciar. Não, mas pode sim, porque Moisés deu carta de divórcio. Jesus fala o quê? Moisés deu carta de divórcio por causa do coração duro. Coração duro não entende as coisas de Deus. Coração duro não enxerga as coisas de Deus. Pode estar no ambiente, pode estar vendo milagres, mas não vai entender. Por isso que lá em Provérbios, Salomão fala assim: ó, de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. Porque é do teu coração que vão proceder as fontes da vida. Guarda o teu coração. Marcos capítulo 8. Jesus já fez esses milagres de multiplicação dos pães. Ele vai multiplicar os pães pela segunda vez. E Jesus fala agora dos fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus. Marcos 8, 17. Jesus, percebendo-lhes, lhes perguntou: por que vocês estão discorrendo entre o pão? Eu estou falando para vocês tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. Vocês estão preocupados com o pão. Ainda não considerastes, nem entendestes? Tendes o coração o quê? Endurecido. Tendo olhos, vocês não veem. Tendo ouvidos, vocês não ouvem. Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para 5 mil?
Versículo 20. E de quando partiu 7 pães para 4.000, será que mesmo vocês vendo, vocês não estão entendendo? O coração tem que ser tratado, o coração tem que ser amolecido, tem que trocar o coração de pedra pelo coração de carne. Tem que pedir para Deus, Senhor, muda o meu coração. Se você pegar uma pedra, como é que você faz uma pedra ficar mole? Você só faz uma pedra ficar mole se você triturar ela. Se você pegar a pedra aí, moer essa pedra, fizer dela pó. Aí vira pó. Pergunta para o teu irmão, o que você prefere? Quer trocar o coração ou quer que alguém te moa? Estão entendendo? O Espírito Santo está falando com você? Às vezes a gente passa por algumas situações duras e você está perguntando para Deus, Senhor, por que eu estou passando por isso? E Deus olha e fala assim, chega mais perto que eu vou te mostrar. O Senhor Jesus disse que ele esmiuça a penha. Sabe o que é a penha? Aquela bigorna enorme de ferro que o cara coloca o pedaço de ferro fervendo ali. E ele bate em cima daquela peça de ferro para poder fazer aqui a ferradura, fazer uma espada. Jesus fala que ele esmiuça essa pedra de ferro. O coração duro não entende as coisas de Deus. Nós como cristãos, você como um filho de Deus, uma pessoa séria, que eu sei que você é séria porque você está na igreja, você ama Deus. Mas você precisa pedir para Deus, Senhor, troca o meu coração. Me dá um coração de carne. Volta, por favor, para Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Deixa eu falar com você sobre essa palavra aqui, porque talvez você não tenha entendido, porque eu ainda não falei, né? Marcos capítulo 6, está dizendo assim, ó, versículo 52. Por que não haviam compreendido o milagre dos pães? Antes o seu coração estava endurecido. Essa palavra endurecido no grego se trata de uma palavra que se refere do concreto. Já viram o concreto? Já viram? Bom, você pode estar vendo esse chão é de concreto, certo? Você está pisando nele, ele é de concreto. Mas ele não era assim. Deixa eu te falar como que ele era. Ele era um amontoado de pedra, com areia, com cimento, mole. E que foi endurecendo. Essa palavra está falando exatamente disso. Coração duro não é um coração que fica duro de um dia para o outro. Está falando de uma coisa que vai endurecendo. O exemplo melhor disso, do que o coração de pedra, que está ligado a essa palavra, é o calo. Alguém já teve calo aqui? Levanta a mão os homens que já tiveram calo. O que é o calo? Mulher já teve calo também, né, Aline? Às vezes a mulher vai fazer uma hortinha, vai fazer alguma coisa, a mão tão fininha, aparece um calo, né? Às vezes vai fazer uma massa de nhoque, pode aparecer um calo.
que é o calo? Esse versículo está falando disso, pessoal. Presta atenção, porque o Espírito Santo colocou isso para você, não foi para mim. Quer dizer, foi para mim também. Aliás, eu acho que foi mais para mim do que para você. O que é o calo? O calo é uma camada de pele que se sobrepõe a outra pele. Dura. Sim ou não? Dura. Mas quando você corta o calo, alguém já cortou o calo? Pegou um alicatinho e falou assim, deixa eu tirar esse calo daqui. Já tirou? Sim ou não? O que acontece quando você tira o calo? Tem uma carne embaixo bonitinha. Sim ou não? Esta é a palavra que Deus usou para nós. Endurecimento é como um concreto que vai se tornando duro. É como calo, que você se machuca e vai tendo um outro tecido em cima que vai proteger aquele outro tecido. Dá uma olhada para quem está do teu lado. É um concreto ou é um calo? Eu estou brincando com você porque eu não quero que a coisa fique muito ruim hoje, essa noite. Pode piorar, você sabe disso, né? Mas vamos olhar para mim, por favor. Não briga com ninguém que está do seu lado agora. Mas deixa eu falar com você. A nossa vida gerou isso, sabia? Decepções, pessoas que nos traíram, machucados, tristezas. Nós vamos gerando um calo sobre a nossa vida, um concreto. Nós vamos endurecendo. Nós vamos o quê? Endurecendo. Eu já vi milagre na macumba. Aqui, ó. Aí você vê milagre na igreja, vai endurecendo. Eu já vi vidente na praia. Eu já vi agoreiro no viaduto do chá. Aí quando você se converte, você vai vendo pessoas falando, você vai endurecendo. Você já tem experiências. Algumas tão ruins que fez de você uma pessoa muito dura. E você hoje ama a Deus. Você está aqui porque você ama o Senhor. Você quer fazer tudo o que Deus quer que você faça. Mas aqui dentro você não percebe, você está duro. Aí você não consegue ver. Você tem culpa nisso? Parte você tem. Parte fizeram com você. E agora, eu como cristão, eu preciso ver como é que Jesus agiu. Porque Ele é o meu Senhor. Agora como cristão, eu preciso ver que Jesus está olhando para 12 homens, que Ele falou que é como concreto, que fossem como calos. E agora Jesus olha e fala assim, que calão, meu Deus. Eu vou ter que tirar toda essa pele de cima desse cara. Eu vou ter que arrancar isso dele, para que ele possa ver quem ele é. Como é que Jesus Cristo fez? Bom, você já deve saber que quando se trata de coração, é mais complicado do que com demônios. Quando é demônio, você expulsa o demônio, ele é obrigado a obedecer, porque tem um nome que está acima de todo nome, Jesus. Então, quando você expulsa um demônio, o demônio obedece. Mas quando você está falando de coração, primeira coisa, meu irmão, vai para o monte orar. Vai para onde? Jesus foi orar. Eu vou te dizer uma coisa, se Jesus foi orar, é melhor você orar também. É melhor eu orar também. Não adianta você querer arrumar estratégias. Vai orar, começa orando, depois vai ter a estratégia. Porque Jesus teve estratégia. Mas comece orando para você saber qual a estratégia que o Espírito quer que você tenha. Eu não tenho autoridade para dizer que depois que Jesus orou, é que ele teve a ideia de andar sobre as águas. Porque Jesus é Jesus. Mas ele como Deus e como homem, ele foi orar para poder tomar decisões para agir na vida daqueles 12 homens e fazê-los entender quem ele era. Não adianta a gente querer fazer as pessoas entender
o que Jesus quer da vida dela ou da sua vida, por meio de força. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então precisa de oração. Quando eu casei, eu tinha muitos problemas no meu casamento, já contei para vocês. A Adriana, ela vem de 3 gerações de crentes, eu não, eu fui a primeira geração. Eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia que nem um doido, porque eu sabia quem eu era. Se tinha curso de casais, não existia homem ao máximo, nem mulher ao máximo, eu também nem precisaria fazer aquilo, mas eu acho que era o que mais precisava. Eu ia em tudo eu ia. Só que eu não conseguia viver aquilo que eu sabia, gente. Eu sabia o que era certo, mas eu não conseguia viver o que era certo. Por quê? Porque a coisa estava aqui e faltava 2 palmos para chegar aqui. Só 2 palmos. Ainda bem que não eram 7. Dois palmos me impediam de fazer o que eu queria, porque minha cabeça pensava o que era certo, mas meu coração era duro. E aí entrou a minha esposa, 3 gerações, e ela orava por mim, e orava por mim, para que Deus mudasse o meu coração. Hoje eu que oro por ela, agradecendo porque ela orou por mim. Não quero confusão na minha casa hoje. Fui rápido, né? Talvez você saiba a verdade, talvez a pessoa que está do teu lado, ela já sabe a verdade, ela precisa de oração, você precisa orar por ela. Isso não justifica e não te dá liberdade de você fazer a coisa errada, porque eu me esforçava para fazer o certo. Eu ia atrás. Mas tinha alguém orando por mim. Então a primeira coisa para mudar coração, para que você mude o teu coração, é que você comece a orar para que Deus te dê um coração de carne. Se ele disse em Ezequiel que ele tiraria o nosso coração de pedra para colocar um coração de carne, se ele falou, ele vai fazer isso. Ele fez isso comigo. Eu falo isso, se Deus me trocou o meu coração, ele troca o coração de qualquer um, porque não tinha uma pessoa pior na terra do que eu. Só Deus pode trocar o coração. Isso vem por meio de oração. Segunda coisa, vem por meio de uma estratégia. Vem por meio de uma? Jesus usou a sua estratégia. Jesus olhou e falou assim, já que vocês não entenderam o milagre, eu vou fazer outro. Vou andar sobre as águas. E depois que Jesus andou sobre as águas, nós lemos lá em Mateus que as pessoas adoraram Ele e reconheceram que Ele era Deus. Amém? Então agora funcionou. Então ao mesmo tempo que eu vou orar, eu também vou buscar estratégias. Mas essas estratégias têm que vir do Espírito. São milagres. São coisas que vêm do alto. São coisas que vão nos ajudar a tirar essa casca de pele dura que o mundo nos embalsamou, porque nós fomos muito machucados. Eu não sei quanto você, mas eu fui muito machucado. Eu cheguei nos meus 21 anos e me converti, irmãos. Mas eu, quando cheguei nos meus 21 anos, eu já estava muito machucado. Eu tive experiências horríveis no mundo, imundas. Pessoas que morreram na minha família. Tantas experiências ruins. Eu estava totalmente embalsamado. Um calo enorme sobre mim. E aí, eu sabia. Eu orava, eu lia a Bíblia, eu ia nos congressos, eu via que tinha um problema. Minha esposa orando por mim. E eu comecei a buscar estratégias. O que eu faço? Como que eu vou mudar? Eu preciso mudar. Vou contar uma coisa para vocês que vocês não sabem. Mas quando nós abrimos o nosso ministério, a Resgate, há 28 anos atrás,
eu era muito forte e muito duro nas minhas decisões. Muito duro. E por saber que meu coração era duro e que estava muito forte, e eu queria mudar, o que eu fiz? Eu peguei 3 irmãos da igreja. Um deles não está aqui, pastor Marcelo e Jussara. A outra era a pastora Rita e outra era a minha esposa. Assim, ó, o dia que vocês me virem falando alguma coisa na igreja que for dura, vocês me falem que eu vou subir no púlpito e vou pedir perdão para Deus. E vou pedir perdão para a igreja. Porque vira e mexe, eu sem perceber, eu estava falando alguma coisa que estava machucando alguém. Mas eu sabia que eu não podia falar coisas para não machucar. Mas quando eu olhava, eu já estava machucando alguém. Então o que eu fiz? Oração e estratégia. Eu preciso que alguém comece a cuidar do meu, me ajude a cuidar do meu coração. Porque às vezes eu nem estou vendo que estou fazendo a coisa errada. Você às vezes está tão acostumado a fazer a coisa errada, que você nem percebe que está errado, e você acha que está certo, e fica justificando o certo. Quando uma pessoa fica justificando o que ela faz de errado, é porque ela não quer mudar. Eu não justificava, eu queria mudar. Então o que eu fiz? Chamei 3 pessoas, olha, eu estou falando de coisas de 20 anos atrás. Chamei 3 pessoas e falei, me ajuda, começa a olhar para mim, olhar por mim, orar por mim e me mostrar se eu estou fazendo coisa errada. E quem está comigo em todos esses anos, eu acho que 1 ou 2 vezes que eu tive que subir e falar, porque a partir do momento que você começa a enxergar o teu erro, e você começa a mover as coisas para que você não faça coisa errada, você começa a não errar. Você começa a vigiar. Então precisa de estratégia, fale comigo, estratégias. Você precisa ver, se o teu problema é pornografia, saia do banheiro, quebre o celular. Faça algo que você sabe que vai te proteger. Você precisa de estratégias. Precisa abrir o jogo e falar, ora por mim. Mas eu também vou tomar decisões, onde eu vou me proteger. Jesus olhou e falou, esse pessoal não está me entendendo. Acabei de fazer uma multiplicação, mas o coração é duro, eles estão encapados com uma couraça aí de pele. Por quê? Porque Israel passou por tantos desastres, que eles não acreditavam mais em nada, eles estão esperando o Messias, 400 anos sem nenhum sinal, entre Malaquias e Jesus, entre João Batista e Jesus, entre João Batista e Malaquias, 400 anos, nenhum sinal, eles estão totalmente envolvidos em pele. Agora aparece um homem fazendo milagres, será que é ele? Será que é esse? Jesus falou, vocês não acreditam mesmo, hein gente? Que coração, eu vou andar sobre as águas, eu quero ver o que vocês vão falar agora. Foi isso que Jesus fez, andou sobre as águas. E aí eles olharam e adoraram Jesus. Então, primeira coisa é oração. Deus escuta o que nós estamos falando. Homens, coloca por terra essa mentira de que Deus escuta mais as mulheres do que a gente. Deus escuta você. Você é o sacerdote, você é o homem de Deus. Ele escuta as mulheres também, porque mulher fala demais. Quer dizer, desculpa, vamos voltar. Vamos arrumar aqui. Porque mulher chora muito. Pronto, se a Jussara tivesse aqui, ela fala, você vai ter que pedir perdão agora. Deus escuta os homens. Escuta as mulheres também? Escuta, mas o homem é o sacerdote. Deus tem os ouvidos dele inclinados para você, homem. Peça pela tua casa, peça pelos teus filhos, peça pela tua esposa. Busque estratégias. O diabo não quer que o homem seja santo. Houve toda uma preparação há 20 anos atrás com a Playboy para destruir o homem da sua hombridade. Desde a Playboy, aquilo foi uma construção para tirar o homem de ser homem, para ser um menino diante de um celular, onde ele se satisfaz por meio de pornografia, não precisa mais de mulher, não precisa mais, porque antigamente o homem era homem mesmo, né? Tinha que ganhar a mulher.
Aí vem uma desconstrução. Qual foi a desconstrução? Fazer com que os homens se sentissem ridículos. Aí vem os desenhos animados, onde os homens são sempre ridículos, ridicularizados, chacoteados, com chacota. Aí vem aquele outro desenho americano lá, que o pai sempre era bobo lá, nunca assisti, mas lembram do nome? Os Simpsons. A figura humana do homem sendo desconstruída, para que o homem... Agora as mulheres estão falando, eu quero casar com um homem, mas construir-se um grupo de homens meninos. Homem é homem, Deus escuta o homem. Quando você pede pela sua casa, Deus está escutando o que você está falando. Tem que tirar essa capa, tem que tirar esse calo. Mas tem a terceira e última coisa. Primeira coisa é oração. Segunda coisa, estratégia. Mas tem uma terceira coisa que Jesus Cristo fez. O que ele fez? Não dá, meu. 2 anos fazendo milagre, vocês não enxergaram, eu vou embora. Não quero mais saber de você. Eu vou embora. Foi isso que Jesus Cristo fez? Não, ele não desistiu. Fale comigo, não desista. Deus não falou que vai transformar o coração de pedra em carne? Não falou? Então ele vai fazer. No seu coração, no meu coração, no coração de quem está do seu lado. Nós precisamos orar, ter estratégia e não podemos desistir. Nós estamos num momento na história da humanidade de sermos rápidos para tomarmos decisão e ficarmos descartando as coisas. Descarta-se a amizade. Está difícil de você ver pessoas que têm amigos de 10, 15, 20 anos de amizade. Na minha época era comum ter amigos. Eu tenho amigos em São Paulo que são amigos quando eu era moço. Até hoje são meus amigos, a gente se comunica. Um deles se chama Spock. Pode imaginar por quê? Jornada nas Estrelas. Amigos de 40 anos atrás. Hoje está difícil ter amigos de 10 anos, porque é tudo descartável, joga-se tudo fora. As pessoas desistem de tudo. Desistem de filhos. Tem gente que desiste do filho. Ele só não fala assim, você não é mais meu filho, porque não tem como. Desiste de trabalhar, desiste de negócios, desiste de sonhos, desistem de tudo. O que está precisando não é... O que está precisando é tirar essa casca que está sobre você, para você ter um coração de carne e você entender que Deus vai mudar tudo que está à sua volta. Que Deus é fiel. Que Deus não está brincando com você. Olha, escute, Deus não está brincando com você. Ele enviou o Filho dele para morrer por você. Você sabe o que é isso? Isso é tão sério. Deus encarnou para morrer por nós. Ele não está brincando com a gente. Então, acredite, o que você está vivendo não é uma brincadeira. Deus está interessado em trocar o teu coração para que você passe a entender o que Ele quer fazer na sua vida. Mas se você quiser entender o que Ele quer fazer, você precisa pedir para Ele, troca o meu coração. Troca o meu. Feche a sua Bíblia, vamos orar? Eu fico triste, estou sendo bem sincero, eu fico triste quando eu começo a pensar nos quantos calos eu tive na minha vida. Eu já falei uma vez para vocês no meu passado, que quando eu começo a olhar para a minha vida, antes de conhecer Jesus, tem um momento que até choro. Choro, estou sendo sincero. Eu olho e falo, como é que fizeram isso comigo? Por que fizeram isso comigo? Quando eu começo a ver algumas histórias em mim, eu falo, puxa vida, como eu seria diferente se eu não tivesse vivido isso? Se eu não tivesse me machucado, se não tivessem criado tanto calo na minha vida. Mas eu me converti. Jesus entrou na minha vida. E Ele começou a me ensinar
que Ele podia mudar tudo, fazer todas as coisas novas. Tudo que está na sua vida, Jesus pode fazer novo. Você somente tem que falar para Deus: Senhor, me ajuda a trocar o meu coração. Porque a gente quer trocar o coração do outro, né? Ó, Deus, muda ele, muda ela, muda. Levanta as duas mãos, coloca na sua cabeça e fala: me muda, Senhor, me muda. Né? Fale para Deus: me muda, Senhor, me dá um coração de carne. Porque quando você tiver um coração de carne, você vai adorá-lo. Coração duro não consegue entender as coisas de Deus. Fechou sua Bíblia? Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. Queria chamar aqui para frente os pastores da nossa igreja, os nossos líderes, por favor, para virem para cá. Ministério profético, pessoal de intercessão, cura, se quiserem se mover, fiquem à vontade. Eu quero orar por duas coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu quero orar primeiro para que eu quero pedir nessa noite por você e por mim, para que Deus troque o nosso coração. Eu fico pensando quantas vezes eu discutia com a Adriana. Gente, minha esposa, vocês têm que ver a foto nossa quando eu tinha 26 anos e ela com 20 anos. Nós éramos muito mais lindos do que hoje. Mas vocês acreditam que eu já cheguei a desejar mal para ela quando ela brigava comigo? Já pensou nisso? Um marido desejar mal para a mulher? Não, eu nunca falei, né, morra, nada disso. Mas por algumas coisas que ela fazia, eu não gostava, ela está com cólica menstrual, Deus, aumenta 3 vezes mais. Não, eu nunca fiz isso. Mas estou te dando um exemplo. Você já imaginou homem que muitas vezes está contra a sua própria casa? Casa que nós homens lutamos para fazer o melhor para nossas esposas e filhos, e de repente nós estamos contra a nossa casa. É uma coisa de louco, é por causa do coração duro. É o nosso coração desesperadamente corrupto e enganoso. E Jesus falou assim, em Jeremias, o Espírito de Deus fala: quem o conhecerá? Nem eu e nem você conhecemos o nosso coração. Então nós vamos pedir para Deus: Senhor, muda o meu coração. Porque eu posso estar aqui na igreja falando: Jesus, eu te amo, mas eu não amo nada. Eu nem sei quem Ele é. Eu amo o dinheiro, eu amo os meus prazeres. Preciso pedir para Deus mudar o meu coração. Peça para Deus nessa noite mudar o teu coração. Feche os seus olhos. Não venha para frente ainda, mas peça para Deus: Senhor, muda o meu coração. Fale para Deus: Senhor, talvez você tenha que falar para Deus nessa noite: Senhor, eu fui muito machucado, eu fui muito ferido. Talvez a pessoa que está do teu lado tenha te ferido, como eu feri a Adriana muitas vezes. Eu nunca toquei nela, mas feri com palavras, feri com atitudes. E ela, do jeitinho dela, tão carinhosa, também me feria, viu? Porque nós queremos que o outro faça aquilo que a gente quer. Então, dor é dor. Peça para Deus: Senhor, troca o meu coração, porque eu fui machucado e eu estou com esse calo sobre a minha vida. Meu coração está duro, eu me tornei um concreto, Senhor. Arranca esse vestimento, essa vestimenta dura que está sobre o meu coração. Coloca um coração novo. E agora eu quero orar com você. Agora sim nós queremos ungir você, porque agora vem a segunda coisa que o Espírito Santo pediu para que eu orasse. Para que você não desista. Não desista do teu sonho. Não desista da tua casa. Não desista dos teus filhos.
Não desista da tua cura. Talvez você já tenha orado por Deus, para Deus te curar de uma determinada coisa, Ele não te curou, e agora você não está pedindo mais nada para Ele. Porque você ficou com um coração duro, porque você orou uma vez para o teu cachorro, e ele não... O cachorro morreu, e você olha e fala, Deus não cuida mesmo. E você vai criando cascas, durezas. Não desista de acreditar que Deus pode mudar todas as coisas. Fale para Ele, muda o meu coração. E me dá a condição para que eu persevere, para que eu não desista. Nós queremos orar agora com quem quer uma unção, onde você quer diante do céu. Você sabe que a unção é Deus. A unção é uma pessoa. Você quer que a gente coloque a mão sobre você e peça para que o Espírito Santo te fortaleça, para você não desistir, para você se manter firme na sua cura, no seu projeto da tua empresa, no teu casamento, no teu relacionamento. Você quer essa mudança? Fale para Deus, Senhor, me ajuda, eu não quero desistir. Se você precisar vir para frente com teu cônjuge, com teu filho, sozinho, pode vir que nós vamos orar por você, para que Deus te fortaleça e você se mantenha firme. Pai, eu quero pedir nesse momento pela tua unção, que a tua unção venha sobre esse lugar, e que o Senhor traga força para os teus filhos, para que eles não desistam. Dá-nos um coração que seja igual ao teu, Senhor. Eu intercedo agora, Senhor, pela tua igreja, pela minha vida. Ajuda-nos, dá-nos estratégias. Ouve a nossa oração nessa noite, Senhor, e muda o nosso coração. Nós confessamos, Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Nós cremos, como está escrito, como Paulo disse em Coríntios 5,17, as coisas antigas já passaram, tudo vai se fazer novo. Traz um novo tempo sobre a vida desse casal, dessa família, desta empresa, neste corpo. Ajuda-nos, Senhor, a não desistirmos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos da tua força. Dá-nos da tua graça. Abençoa, Senhor, esse marido, esse jovem que precisa de um milagre no meio da sua casa. Irmãos, eu não sei quem é, mas o Senhor está me dando aqui uma visão de um jovem, um homem jovem, que está precisando de um milagre no meio do seu casamento. Eu vou te dar uma palavra, não desista. Passe a orar mais. O Senhor está ouvindo a tua oração, por isso que Ele está me dando esse sentimento sobre você. Ore mais, o Senhor vai responder. Não desista de sonhos. As coisas só acabam quando Deus disser que acabou. Nós temos um Deus que fez os céus e a terra. Senhor, muda o nosso coração. Tira de nós a incredulidade, tira de nós a dureza. Tira de nós a desconfiança. Dá-nos um coração crédulo, Senhor. Dá-nos fé. Dá-nos entendimento para vermos milagres maiores. E se for necessário até andar sobre as águas, Senhor. Ajuda-nos. Senhor, pega o nosso coração e quebra esse coração de pedra, Senhor. Coloca um coração novo agora. Um coração apaixonado pela família, um coração apaixonado pela esposa, um coração apaixonado pelo marido, um coração apaixonado por Ti, Senhor. Muda o nosso coração, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa pela dureza do nosso coração, pelas coisas que nós falamos, pelas coisas erradas que nós fizemos. Perdão, Senhor, por todo tipo de traição. Perdão, Senhor, por todo tipo de leviandade. Perdão, Senhor, por todo tipo de desonestidade. Pelo coração duro, justificando coisas erradas. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor.
Lava-nos, lava-nos, limpa o nosso coração, Senhor. Dá-nos um coração de carne, um coração sensível, um coração que saiba chorar, um coração que saiba sentir, um coração que seja tocado por Ti, Senhor. Dá-nos um coração igual ao Teu. Dá-nos um coração igual ao Teu, Senhor. Dá-nos um coração, Senhor. Xaracanda. Coloca o teu coração para Deus. Dá-nos um coração, Senhor. Dá-nos um coração de carne. Dá para mim a nota do coração igual ao teu, por favor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas uma coisa eu quero, ser transformado. Preciso tanto do teu amor. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Sentir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Começando, vamos começar. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me, Senhor.
ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Segura na mão da tua esposa, da tua família que está aí perto de você. Senhor, eu peço um coração novo para as famílias, relacionamentos novos, relacionamentos de perdão, de cumplicidade, de unidade, de amor. Dá-nos um coração igual ao teu, ajuda-nos a perdoarmos, ajuda-nos a amarmos, queremos ser como o Senhor é. Abençoa, Senhor, os meus irmãos nessa noite, e protege a nossa nação, Senhor, de todo o pecado que ela está cometendo. Nós como famílias aqui queremos pedir para que o Senhor continue a guardar as crianças da nossa nação, e que o Senhor continue a escondê-las, ó Deus, de toda perversidade. Obrigado por essa noite, obrigado por esse culto, obrigado pelo teu amor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, e que toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus, o Senhor dos senhores, o nosso Deus. A Ele a honra e a glória para sempre.